Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a revolta de Nica, sobre o césaropapismo e sobre a questão iconoclasta. Bora lá? Então, as grandes obras empreendidas por Justiniano e o caráter divino do imperador não foram suficientes, porém, para conter o descontentamento da população com os impostos, a fome e a falta de moradia. Em 532, estourou uma revolta em Constantinopla, cujos motivos, aparentemente ingênuos, trouxeram à cena uma insatisfação geral. O estopim foi a anulação, por ordem de Justiniano, do resultado de uma corrida de cavalos vencida pelo cavalo Nica, preferido da população. O imperador considerou que o cavalo vencedor era o seu, despertando a ira do povo. A rebelião ficou conhecida como Revolta de Nica e começou no hipódromo, agregando grupos populares, proprietários de terras, comerciantes, funcionários e adeptos de seitas cristãs contrárias ao credo oficial. Os rebeldes chegaram a dominar a cidade e a proclamar o novo imperador, mas foram duramente reprimidos. A repressão à revolta de Nica acabou por fortalecer o poder de Justiniano, incluindo o controle imperial sobre a Igreja do Oriente, o chamado césaropapismo. E o que foi o césaropapismo? Submetido ao imperador bizantino, a Igreja de Constantinopla se mantinha autônoma em relação ao patriarca de Roma, ao Papa. O mesmo ocorreu em outras sedes da Igreja Oriental, incluindo partes da Europa do Leste, do leste europeu, onde os patriarcas eram autônomos e só formalmente subordinados ao patriarca de Roma. Nos territórios de Bizâncio, a maior autoridade da Igreja era o imperador. Portanto, desde o início da Idade Média, ou mesmo antes, as igrejas do Ocidente e do Oriente eram quase separadas. Eram separadas de forma formal, e concreta. Mas, aliás, eram separadas de forma concreta, mas não formal. Continuavam ali estabelecendo uma relação e até uma certa submissão do Oriente ao Ocidente. No entanto, a ruptura total somente se consumaria com o grande cisma do Oriente no século XI, em 1054, com a fundação da Igreja Ortodoxa, a Igreja Grega, a Igreja Oriental, que conheceu diversas ramificações, assim como depois a Reforma Protestante. Desde o século IV, o controle da Igreja pelo Imperador do Oriente vinha sendo esboçado por uma série de concílios convocados pelos antecessores de Justiniano. A intenção dessas grandes assembleias era, antes de tudo, reunir os bispos da Igreja para debater questões doutrinárias relacionadas à natureza de Cristo. Seria Jesus Cristo somente Deus, somente humano, humano e divino? Era alguma das questões que circulavam na época. Mas o cristianismo de Bizâncio nem sempre caminhou de mãos dadas com a Igreja de Roma, com a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Entre os séculos VIII e IX, a representação e o culto às imagens da Virgem de Jesus, dos anjos e dos santos foram proibidos no Império Bizantino. Em 730, o iconoclasmo ou iconoclastia tornou-se doutrina oficial por decreto do imperador Leão III, proibindo o culto às imagens, que é um culto muito tradicional no Ocidente hoje, mas era em todo o mundo cristão naquela época. Artistas, sacerdotes e fiéis que produziram, adoravam, veneravam, na verdade, porque isso nunca foi ensinado pelo cristianismo, adorar a imagem, adorar é o único e exclusivo Deus, mas veneravam imagens, foram perseguidos e executados. Vários deles fugiram para o Ocidente. Em 785, as tentativas para pôr um fim ao iconoclasmo, promovidas pela imperatriz Irene, foram mal sucedidas e desencadearam perseguições violentas. Somente em 843, o culto às imagens foi restaurado. Teve esse período aí de perseguição. Inclusive, depois vai ser algo que vai ser empreendido também na Reforma Protestante e hoje, em especial, pelos evangélicos neopentecostais, que tem também essa questão iconoclasta. Para eles, os católicos adoram imagens e isso está previsto lá no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para si imagem de outros deuses. Aliás, esse é o segundo mandamento para eles. O impacto da iconoclastia no Ocidente foi pequeno, mas, assistindo ao que se passava em Bizâncio, a Igreja de Roma investiu em sua aliança com os francos e fez de seu líder o imperador, um defensor da fé católica. A explosão de cores da arte bizantina é usada para decorar a abóbada de uma igreja no Chipre. Cristo é rodeado por anjos santos e santas. A questão iconoclasta e os ícones, as imagens, que sempre foi polêmica dentro do cristianismo. Mas os cristãos católicos e também os ortodoxos as usam porque, segundo eles, esse mandamento da lei de Deus que proíbe fazer imagens de outros deuses, porque a própria Sagrada Escritura pede em alguns momentos para que se faça imagens,
Lá em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos, mas em Êxodo 25 Deus manda fazer 2 querubins de ouro, ou seja, 2 anjos, 2 imagens de ouro para colocar na Arca da Aliança. Depois lá em Números 21 nós também temos a serpente de bronze, e quem olhasse para a serpente era curado, ou seja, para uma imagem. Deus manda fazer uma serpente de bronze, o povo está sendo mordido por cobras no deserto e morrendo, e então quem olhasse para a serpente era curado. E isso inúmeras vezes ao longo do Antigo Testamento você vê Deus pedindo para o povo fazer imagens para ser colocado no templo, na Arca da Aliança, para salvar, para curar pessoas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, e até a próxima.